Amém, queridos? Vamos orar. Vocês estão aqui, você que está aí na live, amém? Vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus, né? Por nos dar a oportunidade de nós estarmos aqui nessa noite e estar aprendendo a palavra de Deus, amém, queridos? Amém. Glória a Jesus, que o Senhor Espírito Santo venha nos ensinar, né? Venha nos capacitar, abrir nosso entendimento, para que possamos receber tudo aquilo que Deus quer passar para nós nessa noite, amém? Glória a Deus. Paizinho querido, diante da sua presença, nós queremos te louvar e te agradecer a oportunidade que nós temos de estar na sua casa, papai, juntamente com os teus filhos, com teus ungidos, com teus filhos escolhidos, aquele que o Senhor capacitou para nos ensinar nessa noite, juntamente com os irmãos aqui reunidos, porque nós estamos aqui para aprender com teu Espírito Santo. E sei, papai, que o Senhor trouxe algo ao coração do pastor Ricardo. E também sei, papai, tenho certeza que ele será um grande instrumento nas suas mãos para nos ensinar nessa noite. Que a tua presença, a tua graça, ela venha sobre nós de uma maneira sobrenatural, manifestando, Pai, o teu poder em nós, Senhor. Que nesta noite, meu Deus, o Senhor venha trazer da sua presença, mover do teu Espírito em nós, abrindo todo o nosso entendimento, para que nós possamos aprender, papai, e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui e nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E nós estamos aqui para ser preparados, para ter crescimento, para que nós possamos crescer e preparar os nossos grupos, os nossos estudos bíblicos, papai, que o Senhor vai passar para nós. Eu sei que é para crescimento nosso, para que nós possamos passar as outras vidas, para que nós possamos multiplicar, Senhor. Porque eu sei que a tua vinda está próxima. E o Senhor tem pressa em arrebanhar o teu povo, a tua igreja. Há muitas ovelhas ainda que não ouviram o teu chamado e precisam ser buscadas, essas ovelhas que estão desgarradas, Senhor. Então que o Senhor venha nos ensinando, nos dando, papai, do ensinamento da sua palavra, nos preparando para que possamos, papai, rebanhar, papai, um grande povo para ti nessa cidade e em outras cidades também, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um grande propósito, algo que vai ser ramificado, espalhado, e eu sei que grande é o propósito, grande é a obra que o Senhor tem, Pai. E eu sei que está próximo de tudo se realizar, e agora é o tempo do Senhor, e nós nos colocamos aqui diante da sua presença. Eis-me aqui e envia-nos, Senhor, envia-nos para fazer a sua vontade. Queremos viver a tua vontade. Que o Senhor abençoe todos que estiverem presentes nessa live, todos que estiverem, papai, aqui para aprender, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha abrir todo o entendimento. Toca em cada coração, em cada vida que ainda vai entrar nessa live, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te bendizemos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Pastor Ricardo, está contigo. Lembrando, como a pastora disse, que não será um culto, mas será uma aula um pouco mais didática, tá? Nós vamos tratar especificamente sobre a palavra de Deus, porém com temas em teologia. Nós também vamos passar por ciência de teologia, por todas essas coisas, tá bom? Então sinta-se à vontade, muito obrigado, a sua presença é muito importante, fique conosco. Em nome de Jesus, amém? E também quem quiser que eu envie a apostila, digita o seu e-mail, que depois eu pego pela página da pastora e envio a apostila por e-mail, tá? Porque eu segmentei em aulas, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, fique à vontade. Em nome de Jesus. O nosso tema, que eu achei fantástico e muito interessante, é Deus colocar no coração da pastora: aceitei Jesus. E agora? O que eu vou fazer? Né? E isso é uma pergunta muito corriqueira, é um ponto que todos nós nos questionamos quando nós aceitamos Jesus. E agora? O que eu vou fazer? Né? Será que é só isso? Será que é só aceitar Jesus e agora pronto, acabou, agora eu estou salvo? Não, existem formas, existem
uma caminhada, uma trajetória que a gente precisa seguir para poder alcançarmos a salvação. Porque Jesus é o nosso caminho para a salvação, Ele é a nossa salvação. Então Ele mesmo diz, fala, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então o caminho da salvação e a salvação está em Jesus. Então a partir desses momentos, nós vamos começar a conhecer quem é Jesus. Como é que nós identificamos Jesus? O que a Bíblia fala sobre Jesus? Então, eu separei algumas aulas, eu venho estudando e venho separando algumas aulas didaticamente, para que a gente possa aprender um pouco mais, e nós vamos estudar, a princípio, nós vamos estudar o Evangelho de João. Tá? O Evangelho de João. Aonde você também aí da live já pega a sua Bíblia e já abre no Evangelho de João, no capítulo 1. Amém? Nós vamos fazer uma sequência. Todo o Evangelho de João, ele é uma sequência, onde ele trata as fases pessoais, as fases da igreja e também aquilo que há de vir, as promessas que Jesus deixou. Então abra a sua Bíblia no Evangelho de João, que nós vamos começar com o Evangelho de João, e nós vamos estudando passo a passo em nome de Jesus. Amém? Também, conforme a gente for fazendo a ministração, se for tendo dúvidas, perguntas, escreva aí, que no decorrer da aula eu vou tentar respondê-las. Amém? Em nome de Jesus. Então eu vou seguir aqui a apostila, mas o nosso texto básico é Evangelho de João, capítulo 1. Tá? Vocês que estão com a apostila, vocês podem perceber que eu escrevi, eu digitei o que nós vamos ler, tá? Só para facilitar na hora da aula. Então eu queria só acompanhar com vocês a apostila, porque tem toda uma iniciação e um roteiro, tá bom? Gostaria que vocês acompanhassem aí. Aí onde está escrito Ministério Evangelho Anunciado, que é o ministério qual eu represento, o qual eu sou pastor, presidente desse ministério, substitua por Comunidade Apostólica Novo de Deus. Amém? Tá? Porque aqui nós estamos nessa casa e é essa casa o qual nós vamos honrar. Amém? Então vamos lá. Vamos acompanhar a apostila. Paz seja contigo. É com imensa satisfação que a Comunidade Apostólica Novo de Deus te recebe em nossa escola de discípulos. Aproveite o máximo de nossas aulas, esteja atento, não deixe nada te atrapalhar. Este material é preparado com muito amor e dedicação para que você possa aprender mais da Palavra de Deus de uma forma simples, didática, poderosa e profética. E olha o nosso versículo chave. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe e vamos às aulas. Amém? Vamos lá então aqui, agora nós vamos entrar num prefácio do Evangelho de João, tá? Ela começa estudos bíblicos, Evangelho, tá? Então vamos lá, vamos para a abertura, tá? Os estudos bíblicos, né? Evangelho segundo o evangelista João. De acordo com alguns biblicistas, o apóstolo João escreveu este livro aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, na cidade de Éfeso, na Ásia. O nome do apóstolo não é mencionado em nenhum texto do livro, mas supõe-se que ele fala sobre o discípulo a quem Jesus amava e que se reclinou sobre o peito dele em João, capítulo 3, versículo 23, capítulo 20, versículo 2, esteja referindo-se a si mesmo. Ele e o apóstolo Tiago eram filhos de Zebedeu, mas Jesus lhes deu o apelido de filhos do trovão, Marcos capítulo 3, versículo 17.
e os incluiu no círculo íntimo de apóstolos. Mateus, capítulo 17, versículo 1, Marcos, capítulo 5, versículo 37, Lucas, capítulo 8, versículo 51. Jesus também confiou sua mãe idosa a João, João, capítulo 19, versículo 26 e 27. João foi o primeiro dos discípulos a crer que Jesus ressuscitou dos mortos. João, todo o livro, o capítulo de João, capítulo 8. E o primeiro a reconhecê-lo na praia do mar da Galiléia, João 21, capítulo 21, do 1 ao 7. Esta narrativa da vida de Jesus é muito diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O propósito desse evangelho declarado quase no fim do livro, João capítulo 20, 31 e 32, é especificamente incluído para provar que Jesus é, sem dúvida, o Filho de Deus. O estilo literário é simples e fácil de entender. Cada situação e sermão de Jesus são tratados como um evento ou uma declaração isolada, em lugar de serem incorporadas em um conjunto. As mesmas verdades majestosas que aparecem nos outros evangelhos são repetidas em intrincados paralelismos. O que isso significa? Intrincados paralelismos. Uma coisa que se entrelaça a outra, se mistura a outra, é um emaranhado, é um embaraçado. É difícil de entender e de resolver. Tá? Essa é a tradução de intrincados paralelismos. Vários milagres mencionados no Evangelho de João não são mencionados nos outros evangelhos. A transformação da água em vinho, João capítulo 2, versículos do 1 ao 12. A cura do filho do nobre, João capítulo 4, do 46 ao 54. A cura do paralítico no tanque de Betesda, João capítulo 5, do 1 ao 9. A cura do cego, João capítulo 9, do 1 ao 7. A ressurreição de Lázaro, João 11, 38 a 44. E a segunda pesca de peixes, João 21, do 4 ao 6. Este evangelho permite que determinemos a duração aproximada do ministério público de Jesus, cerca de 3 anos e meio, pelo número de vezes que a Páscoa foi celebrada. João, capítulo 2, 23, capítulo 6, versículo 4, 11, versículo 55. O Evangelho de João pode ser dividido em seções cronológicas seguintes. Eu estou fazendo um prefácio, tá? Então, você que está na live, não se espante, porque eu estou lendo o prefácio, tá? Então, como a pastora aqui colocou, pastora, não é cobrado, não tem nenhum valor a ser cobrado pela apostila, tá? Se a senhora quiser, a senhora escreve o seu e-mail, que eu te mando, no 4, versículo 54. Agora voltou, glória a Deus. O pessoal não sai não, que... Não sai não, que às vezes a internet aqui dá uma caída, mas ela vai e volta. Tá bom? Em nome de Jesus. Então nós acabamos agora de ler o prefácio de todo esse nosso estudo, de todo o conteúdo. Vocês é que estão com a apostila, tá? Para que esteja muito bem entendido, porque nós já vamos entrar já na temática da aula. Então, deixa eu explicar essa parte. Esse prefácio ele vai falar sobre todo o nosso estudo do livro de João, de ponta a ponta, tá? O que seria interessante? Depois você pegar esse prefácio na sua casa, ir nas referências e ler as referências. Por quê? Porque quando a gente for estudar aquele capítulo, vocês já vão estar mais inteirados sobre o que é que nós vamos falar. Amém? Só para vocês entenderem, porque daí vocês leem o prefácio, vai estar lá, por exemplo, olha... por exemplo, semana que vem a gente vai tratar de um assunto. Ele está no prefácio. Então, ele já previamente vocês vão saber mais ou menos o que é que nós vamos estar dizendo. Lembrando que nós vamos estar estudando João na sua sequência. Capítulo 1, 2, 3, 4. Essa será a sequência que nós vamos estudar. Tá bom? E aqui está a referência da onde foi que eu tirei esses estudos. Tá bom? Para que a gente possa estar ministrando. Em muitas partes vocês vão ver que são as revelações que Deus me revelou. Então eu também coloco aquilo que eu conheço, aquilo que Deus me revelou também em boa parte do nosso estudo também. Tá bom? Indo agora, mais especificamente, entrando já na temática da aula, eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Tá?
os evangelhos, eles foram, os 4 evangelhos, cada um foi escrito para um determinado propósito, que é onde Jesus se apresenta de diversas formas. A gente sabe disso, principalmente nós, né, pastora, que temos as raízes quadrangulares, nós vamos entender que o Jesus se apresenta como aquele que salva, o que cura, o que batiza e o que vai voltar. Tá? Então, cada evangelho, Jesus vai se apresentar de uma forma. Cada evangelho, Jesus vai se apresentar de uma forma. E ele vai se apresentar mais profundamente, porque eu creio que os evangelhos, todos eles, mostram a essência de Cristo com um direcionamento para o propósito dele. Então, mostra Jesus como completo, cada um dos evangelhos, porém, em um evangelho vai tratar mais de cura, um outro evangelho vai tratar mais de salvação, e assim por diante, tá? Então, isso é o que eu creio. Amém? Então, olha só. Nós precisamos entender também em qual contexto que os evangelhos foram escritos. E por que é que eles foram escritos. Então, olha só. O evangelho de João, ele foi escrito por volta do ano de 90 depois de Cristo. E nós sabemos que especificamente ali pelos anos 70 depois de Cristo, quando tem a queda do templo, ou seja, o templo de Jerusalém, ele é destruído. Havia uma perseguição rigorosíssima sobre os cristãos. Tanto é que os discípulos foram expulsos, os discípulos tiveram que sair das regiões onde que eles estavam, depois eles sofreram perseguição aonde estavam, todos aqueles que foram sendo ganhados para Cristo, eles foram sofrendo perseguição, muitos morreram, muitos foram martirizados, muitos foram espancados, muitos sofreram severas punições apenas por crer e pregar o Evangelho. Amém? Então hoje nós temos um texto na nossa mão, inspirado pelo Espírito Santo, que vai nos direcionar para qual é a firmeza do nosso caminho. Né? Nós já sabemos que todo cristão, todo aquele que se diz que é crente, todo aquele que pensa que não necessita da Bíblia, que não necessita da oração, que ele só precisa conhecer um versículo e aqui ele já está salvo, e aqui ele já está no caminho da salvação. Quando nós estudamos, porque Jesus diz em João 5,39, examina as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E o que? A gente precisa pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, para que a gente não perca o nosso caminho da salvação. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então não é conhecer apenas o versículo, não é conhecer apenas um texto e dizer assim, não, eu estou salvo, não, Jesus está comigo. A gente vai perceber nos estudos que não é bem assim, que é muito mais profundo. Tá? Então olha só, esse evangelho ele foi escrito na cidade de Éfeso. Isso através dos estudos dos biblicistas, acima de como que é o andamento, o decorrer e também daquilo que está escrito no Evangelho de João. E que cidade que é essa de Éfeso? Depois, obviamente você vai linkar Éfeso com o livro de Efésios e também as 7 igrejas que estão no Apocalipse. Uma delas é a igreja de Éfeso. Quando Jesus escreve, João escreve uma carta para a igreja de Éfeso. Então a gente precisa tomar muito cuidado a partir daqui para a gente entender qual foi o contexto que isso foi escrito. A cidade de Éfeso, uma cidade extremamente idólatra, a segunda maior cidade ali da região da Ásia Menor. Essa região, ela só perdia em tamanho e em grandeza para Roma. Aonde é que ficava situado hoje? Aonde é que fica situado a cidade de Éfeso? Ela não existe mais, hoje ela tem um outro nome, mas ela também ainda é conhecida como Éfeso, pelas pessoas locais. Mas olha só, a cidade de Éfeso ela fica na Turquia, por isso que você está vendo um mapinha aí. Tá? Por isso que você está vendo esse mapinha. Depois eu tentei imprimir,
para ver se ficava um pouco mais nítido, mas não ficou. Mas em qualquer pesquisa do Google, você vai ver o mapa mundi, então você vai entender lá onde é que estão exatamente onde está a cidade, tá bom? Só para vocês a caráter de conhecimento de saber onde que é. Então olha só, a cidade de Éfeso, ela era uma cidade extremamente idólatra. Ela era centro comercial por causa do porto. Então todo tipo de gente de todos os lugares elas iam para lá. E predominantemente haviam deuses naquela cidade. Havia uma cidade, uma estátua da Diana dos Efésios, que ela tinha, inclusive foi descoberta agora, há pouco tempo através de escavações, que essa imagem tinha 80 metros de altura por 60 de largura. Um prédio de 5 andares tem 15 metros. 80 metros de altura para 60 metros de largura. Para vocês verem o tamanho da idolatria dessa cidade. Paulo vai mencionar muito, inclusive vai ter uma batalha espiritual na cidade de Éfeso, contada muito precisamente no livro de Atos, que nós vamos estudar bem futuramente. Que era, lembra quando Paulo ele vai passando nas cidades, nos lugares, e ele fala assim, olha, aqui tem a deusa tal, aqui tem o deus tal, aqui tem o fulano, e aí tinha um altar escrito assim, ao Deus desconhecido. E ele fala, é desse aqui que eu vim falar para vocês? Então é justamente dessa cidade para vocês verem o tamanho da idolatria dessa cidade, que eles nem sabiam que eles adoravam. Por exemplo, hoje na Índia são 3 milhões de deuses. Cada um faz o deus que quiser para ele. Eles adoram boi, vaca, eles adoram animal, eles adoram patuás, eles adoram flor, adoram tudo. Exatamente, tudo para eles transformam em Deus. E isso é uma coisa que Deus abomina. Então a gente precisa entender qual era o contexto, como é que João estava escrevendo esse texto, né? E vamos dar continuidade, vamos lá. Vai para lá. Tio Lu, bate nesse besourão aí. Um besourão mesmo. Esse aí é de verdade mesmo. Então vamos lá. Passa aí para a página 4. Página 4. Vocês que estão na live, agora nós vamos fazer a leitura do texto bíblico. João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Tá? Se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe. Tá bom? Em nome de Jesus. Acompanhe em nome de Jesus. Tá na apostila também, né? Não tá apostila? Pastora, oi? Não, eu estou falando com quem está na live, para eles poderem acompanhar agora a questão do... A gente vai falar sobre o texto, tá? Pastora, tem mais uma irmã aqui perguntando sobre a apostila. A senhora fala que é só enviar o e-mail. Irmã Mara, só enviar o e-mail. Eu quero falar uma coisinha aí. Vocês que estão aí na live, que têm interesse na apostila, queridos... a Mara faz parte do grupo Transbordar, a pastora Emiciana. Aqueles que tiverem interesse na apostila, depois lá no grupo vocês me cobram isso, por favor, pastora Emiciana. Depois eu te chamo no WhatsApp também para estar passando para você passar o e-mail para mim, que daí por e-mail nós vamos estar enviando para você estar recebendo aí na sua casa, tá bom, queridos? Eu vou disponibilizar, viu, pastora? Eu vou mandar esse arquivo no grupo da igreja. Só que tem celulares que não abrem documento Word, tá? E aí tem que ser por e-mail, não tem jeito. Amém? Manda pro grupo da igreja, isso. E daí eu mando pro grupo da live. Isso. Aí a senhora, depois a senhora distribui, tá bom? Tá joia. Então vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1.
Prestem bem atenção, tá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Didática. Preste bem atenção, nós estamos no finzinho da página 4, após o texto. Preste atenção aí, que agora a coisa vai começar a ficar interessante. Tá? Eu fui buscar a raiz de como é que foi escrita a Bíblia. E eu descobri que todo o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega, que era a língua franca da época. O que é língua franca? Só para vocês entenderem. Por exemplo, hoje quando você vai fazer uma relação internacional, eu vou negociar com os Emirados Árabes. Eles falam árabe. Só que eu não conheço árabe. Muito pouca gente aqui do Ocidente conhece árabe. Então existe uma língua franca, que é o quê? Que tanto os árabes precisam conhecer, quanto nós do Brasil precisamos conhecer. E qual é essa língua mundial? O inglês. Essa é a língua franca. Ou seja, eu não vou falar árabe com os árabes, e nem os árabes vão falar português comigo. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma língua universal, uma língua franca. Essa língua qual que é? O inglês. Era a mesma coisa naquela época. A língua franca, ou seja, através do grego, é como se eu fosse escrever um texto hoje, eu queria espalhar ele para o mundo inteiro. O que eu vou fazer? Se eu quiser fazer isso, eu escrevo esse texto na minha língua original, mas eu tenho que transliterar ele para o inglês. E do inglês, em qualquer parte do mundo, alguém que conhece o inglês vai pegar aquele texto, vai entender o que eu coloquei e vai traduzir para a sua própria língua. Então ele se torna a língua franca, ou seja, a língua de mediação. E o grego naquela época era como se fosse o inglês de hoje. Tudo que você ia escrever, você escrevia em grego. Se você quisesse transmitir uma mensagem para fora, para outros países, para outros lugares, você teria que escrever em grego. Por quê? Porque através do grego existiam intérpretes para outras línguas. Para outras línguas. Olha só que interessante. Eu e a minha mãe, nós passamos alguns anos atrás, eu fiquei 5 anos envolvido com muçulmano. 5 anos. A ponto do sheik da mesquita me convidar para ir aprender árabe com eles. Porque eles queriam discutir a Bíblia e o Alcorão junto. Então eles queriam que eu aprendesse primeiro o árabe. Entendeu? Então olha só, quando a gente vai fazendo esses conhecimentos
a gente vai entendendo o porquê de uma língua franca. E uma dessas pessoas que estava conosco era um rapaz que era meu amigo. Ele era do país chamado Gana. Gana é um país da África, que foi quem me levou, quem me apresentou, com quem eu andava. Eu conheci os amigos dele, conheci o sheik da minha mãe também, conheci o sheik. A gente conheceu todas as pessoas. Eu participei de festas deles, eu participei de festas muçulmanas. A gente participou de uma série de eventos dos muçulmanos. Só que chegou um momento que eu comecei a ter a oportunidade dada por Deus para poder falar de Jesus para ele. Porque ele tinha muitas dúvidas, porque ele falava assim, não, no Alcorão está escrito isso, mas e na Bíblia? O que a Bíblia diz? Porque o Alcorão também fala sobre Moisés, também fala sobre Jesus, também fala sobre profetas. Por que existe essa diferença entre um e outro? E aí eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que vir para o original e explicar para ele passo a passo do porquê que aquilo estava na Bíblia. Então olha só, chegou em determinado momento que eu comecei a questionar ele. Eu falei assim, qual que é a sua língua original? A língua do seu país. Qual é a língua do seu país? E ele me disse, ele falou assim, a língua do meu país, a língua de Gana é uma língua chamada Dagomba. Não é uma língua propriamente, é um dialeto do país. Eu falei, tá, mas não existe Bíblia em Dagomba? Ele falou assim, eu nunca vi. E aí eu me lembro que uma vez eu conversando com a minha mãe, eu falei assim, poxa, na verdade veio isso da minha mãe, mas ela falou assim, já pensou que legal a gente traduzir a Bíblia em Dagomba? Por quê? E como é que eu vou traduzir uma Bíblia para Dagomba? Presta atenção, eu tenho que mandá-la para uma língua franca. Então eu vou ter que pegar uma Bíblia do inglês e do inglês traduzir para a língua Dagomba. É a mesma situação da Bíblia e de muitos escritos antigos. Eles eram feitos em grego e do grego era transmitido. Então olha só que nós temos uma interpretação de tradução, porque na hora que você traduz de uma língua original, para você levá-la para a sua língua, também vai muito da interpretação para você dar sentido àquilo que você, da mensagem que você quer transmitir. Então olha só como é importante nós conhecermos e nós estudarmos. Olha só o que está escrito aí, acompanhe na apostila. No início era o verbo e é notória a abertura presente do primeiro capítulo. Vocês estão aí acompanhando aí, né? Não voltou lá no versículo não. Tá no princípio era o verbo, né? Onde tem o título. Então olha só. No início era o verbo e é notória a abertura presente do primeiro capítulo do Evangelho de João, que em seus versículos iniciais retoma a criação do mundo, tema ainda do primeiro capítulo de Gênesis. Cabe notar que todo o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, a língua franca por parte oriental do Império Romano, as primeiras décadas da era cristã. Então olha só, o Império Romano era ele quem ditava as regras. Então ele falava assim, se o império é meu, eu que mando aqui, a língua é minha. Então vê que quem colocava a língua franca, quem colocava a língua original, era o Império Romano. Que vocês sabem que naquela época era quem dominava parte ou quase a totalidade toda do mundo ou daquela região. Então olha só, o Império Romano falou assim, não, vai escrever em grego koiné. Aí escreveu. Agora olha só. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida era a luz dos homens. João 1, do 1 ao 4. No princípio, presta atenção, no princípio Deus criou os céus e a terra. Esta é a frase que todos respondem quando nós perguntamos o que Deus criou primeiro. No princípio Deus criou os céus e a terra. Não é uma coisa até comum para a gente? O que Deus criou primeiro? Deus criou os céus e a terra. Mas olha que interessante essa percepção. Mas na verdade o que Deus criou primeiro foi o tempo, o Cronos. Sem a criação do tempo, nós não saberíamos o que veio primeiro ou o que veio depois.
Não é interessante essa percepção? Ou seja, Deus não criou o tempo para ele, porque Deus é atemporal, Deus criou o tempo para nós. Então, no princípio, quando a Bíblia diz, no princípio Deus criou o céu e a terra, ele anterior desse, ele teve que criar o tempo, para a gente saber o que vem antes e o que vem depois. Por isso que tem dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, e até hoje, você vê que a nossa numeração de dias, ela não para. Ela tem uma sequência de dias. Então olha só, Deus cria na sua perfeição o tempo e nos diz, olha, no princípio eu criei o céu e a terra. Então ele já nos leva para a criação do tempo, entendendo que Deus, o nosso Deus, ele é atemporal, ele é o princípio, ele é o fim, ele é tudo. Né? Ele não necessita, o Senhor, eu imagino que a uma hora dessa ele não está com um relógio no pulso dele, imaginando que horas são. Ele já sabe o que é, e ele já sabe o que vai acontecer daqui a pouco, ele sabe o que aconteceu. Então ele é atemporal, ou seja, que não tem tempo, mas ele cria ou nos dá a visão do tempo ou entendimento do tempo para que a gente entenda o que é antes e o que é depois, o que veio antes e o que veio depois. Todo mundo entendeu até aqui? Amém. Tá? Amém? Amém. O pessoal da live está entendendo, em nome de Jesus? Então vamos lá. Olha só, o texto original. Você viu que eu fui buscar o texto original e a transliteração está aí, ó, do grego. Obviamente que só a menos que a gente tenha alguém que conheça grego aí, vai conseguir ler. Mas vê que depois ele tem a transliteração e aí a transliteração original do grego para o português ficou como? Dá uma olhada aí, é o terceiro quadrinho. No início era a palavra, e a palavra estava com Deus. Deus estava com Deus, e Deus era a palavra. Isso, olha que coisa linda. No início era a palavra. Tá vendo como é bom a gente buscar o original? No princípio ele era a palavra. Aqui já não se trata de interpretação de quem escreveu. Por exemplo, a CPAD tem uma tradução. Só a Almeida Revista e Corrigida, que é essa que a gente usa normalmente, ela tem várias variações. Palavra, o verbo, ela tem várias variações. Só que o original está escrito, no início ele era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então olha só, aí depois ele vai trazer, tá vendo, no quadrinho 4, ó, que é a original, a fundação, a fonte, tá vendo? Ele era o início de tudo, ele é a palavra, a razão do dizer, tá vendo como ele começa a expressar de uma forma mais significativa quem era ele, de quem é que nós estamos falando? Nós estamos falando de Jesus, então quem era ele? Ele era, ele é e ele sempre será a palavra. Você está entendendo por que a gente tem tanta dificuldade de entrar na Bíblia? Porque quando a gente entra na Bíblia, nós conhecemos a palavra. Está vendo por que é importante a gente entrar na Bíblia? Porque quando a gente entra na Bíblia, nós conhecemos a palavra. Então, olha só. Se eu conheço agora, se eu sei que Ele é a palavra, então agora eu preciso prestar mais atenção. Por quê? Porque pela palavra foi criado céus e terra. Foi criado os mundos, foi criado tudo que tem na terra. Tudo por conta da palavra. Então olha só, vamos dar sequência. Vamos dar sequência, depois vai dar a tradução para o Vulgata. Isso é para quem quer se aprofundar mais. Do latim, isso, se você tiver, quando você da live tiver com a apostila na mão, você vai perceber que tem outras referências também, latim, Vulgata latina, latim alternado, do latim para o português, na língua siríaca. Então vamos lá, agora vamos nesse aqui, ó. João 1:1, tá vendo aí que tá João 1:1? Eu quero só fazer um adendo nessa questão de como que está a versão original em inglês, a língua franca, como se fosse o nosso grego hoje. Olha só,
João 1:1. Depois dos quadrinhos, tá? Você vai ver um que está em negrito assim, ó. João 1 em versões inglesas. Tá vendo? A retribuição, ou seja, a tradução mais comum em inglês, estão conseguindo acompanhar? Amém? Amém? Olha só. A tradução, a retribuição mais comum em inglês é: The beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. O que isso quer dizer? In the beginning. No princípio, no começo de tudo, ele era a palavra. A palavra em inglês, word, não world, é word, W-O-R-D, significa palavra, tá? Essa palavrinha, word, traduzindo do inglês para o português, é a palavra. Amém? Só para vocês entenderem, para vocês verem onde é que estão as traduções. Você vê que no final de todos os textos tem as referências. Então vamos lá. Vamos lá, João capítulo 1, porque agora nós vamos para as referências. Olha como o nosso tempo já foi embora, né? 8h20 já. Vamos lá. João capítulo 1, versículo 1. Olha as referências. Não te deram a apostila? Por que a senhora não bebeu a apostila? Depois eu comprei com a pastora. Tem a apostila aqui, ó. Tem uma aqui, tá com a pastora ali. Costelinha. Depois eu comprei com ela, pastora. Aqui, ó. É, tá bom. Então vamos lá. João capítulo 1. Agora olha só, olha as referências, tá? Então agora a gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Porque nós vamos pegar o versículo que nós lemos e nós vamos buscar na Bíblia onde é que está a referência, tá? Alguém pode ler para mim João capítulo 1, versículo 1. Alguém está com a Bíblia aberta? João capítulo 1, versículo 1. Só para que a gente possa fazer a referência. Você da live, João capítulo 1, versículo 1. Leia aí, porque nós vamos te mostrar a referência aqui. João capítulo 1. A irmã que está com a Bíblia aberta aí, consegue ler para a gente, por favor? Você, irmã, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. Agora olha a referência, só para a gente entender. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito aí na apostila. Olha que o versículo está aí na apostila. Deixa João aberto, tá? Deixa lá em João aberto. O versículo está aí na apostila, ó, na referência. Então vamos lá. João capítulo 1, versículo 1. Deixa eu abrir aqui só para eu não me perder. João capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ou a palavra, né? A referência é Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Qual que é a referência por conta disso? Porque você está vendo aqui, ó, que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então isso quer dizer que a palavra ou o Verbo, quem é Jesus Cristo, ele estava lá no início. E como ele era Deus, ele foi o participante ou ele foi quem determinou toda a criação. Conseguiu entender a questão da referência? Então olha só. No princípio era o Verbo, ou seja, no princípio era a palavra. O que aconteceu no princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. E Jesus estava lá, tá? Como a palavra. Aí olha só. Apocalipse, vocês estão vendo? Muda de página aí. Acho que nós já estamos na página 7, né? É. Página 7. Olha só. Apocalipse 19, capítulo 13, a parte B. Apocalipse 19, versículo 13, a parte B do versículo. Isso para você entender quem é a palavra, tá? Olha só o que está escrito aí. E o nome pelo qual se chama
é a palavra de Deus. Vocês estão acompanhando a apostila? Conseguiram entender? Vocês estão conseguindo entender, acompanhar a referência? Tá dando tudo certo aí? Tá? Amém? Conseguiu entender? Então olha só, no princípio era o verbo, olha a referência que ele dá. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. O que é isso? É a confirmação que ele é a palavra. Por quê? Aqui entra numa questão teológica, tá bom? Preste atenção aqui. A questão teológica. Quando você vai ler 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, João vai explicar que existem 3 que testificam na terra e 3 que testificam no céu. Amém? Vocês não podem perder essa interpretação. Olha só. 3 são os que testificam isso em 1 João capítulo 5. 3 são os que testificam na terra: a água, o sangue e o espírito. Na terra, a água, o sangue e o espírito. Amém? Conseguiram entender? 1 João. Vamos fazer melhor? Abre aí, 1 João, capítulo 5, para vocês entenderem. 1 João, capítulo 5. 1 João vai lá para Apocalipse e volta um pouquinho. Tá? É Apocalipse, aí você voltar um pouquinho, você já vai ver 2 João, vai voltar. Então vai lá, 1 João, capítulo 5. Se você tiver, você que está aí na live, você está com a Bíblia na mão, vai lá em 1 João capítulo 5. Conseguiu encontrar? Todos conseguiram encontrar? 1 João capítulo 5. Esse não está na apostila, tá? Mas eu vou acrescentar depois. Amém? A partir do versículo 5. 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 5. Olha só o que a Bíblia vai nos dizer, ó. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Olha só, dá uma paradinha aí, presta atenção aqui. Quando Jesus está na cruz, mais lá na frente nós vamos aprofundar nesse estudo, tá? Eu vou só dar uma passada por cima. Quando Jesus está na cruz e aquele soldado romano, ele vem com a lança para perfurar Jesus, o que sai de Jesus? Quando ele fura a costela de Jesus? Água aí? Água misturada com sangue. Por isso que João faz a referência. Olha, esse foi aquele que veio, mas água e sangue. E o Espírito é a verdade. Estes são os que testificam aqui na terra. Tá? Estes testificam na terra. Agora olha só. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu. Estão acompanhando aí? Ó, 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra
e o Espírito. Tá vendo por que você precisa trazer a Bíblia e acompanhar? Consegue entender? O que João diz aqui, ele fala, 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Olha o que Apocalipse 19:13, a parte B diz: o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então lá no céu, quando a gente chegar lá no céu, e eu vou te dizer uma coisa, nem todos, obviamente, vão entrar no céu, mas nós vamos ter o dia do julgamento, e a palavra diz que nós vamos ser julgados por tudo aquilo que nós fizemos no corpo, ou seja, através da nossa vida, né? Que são as nossas obras, a nossa fé, isso é o que nós vamos ser julgados, e quando a gente chegar lá, a palavra é quem vai nos julgar. Ou seja, através da palavra nós vamos ser absolvidos, ou através da palavra nós vamos ser condenados. Porque quando chegar lá naquele dia, vai falar assim, estava escrito, ou seja, a palavra te deu o caminho, o que era para você fazer, o que era para você não fazer, como era para você andar e se portar, e assim você vai ser salvo ou você vai ser condenado. Quando a gente chegar no dia do juízo, o que vai se apresentar para nós é a palavra. Porque vai chegar lá, e isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de fé. Que como Deus é justo, Ele vai... Por isso que a Bíblia fala sobre os livros e o livro da vida. Os livros, abrem-se os livros, Apocalipse, e o livro da vida. O livro da vida é onde vai estar o nome de todos, mas os livros é onde vai estar tudo que nós fizemos. E quando chegar naquele dia, os livros, que são os primeiros a serem abertos, os livros serão abertos e vai estar lá: olha, Ricardo, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Por conta disso aqui, e eu acredito que como é um justo juízo, Ele vai mostrar isso para mim lá naquele momento, na frente de todo mundo. E Ele vai dizer, você fez isso aqui, e a gente não vai ter como negar. A gente não vai ter como negar. Porque Deus é justo. E se alguém ainda quiser falar assim, não, Senhor, eu não fiz isso aí, eu imagino que Ele vai abrir um telão na frente e falar assim, ó, você fez. Está aqui, está escrito. Não tem como. Porque ninguém se esconde de Deus. E aí vai estar lá, ou o seu nome vai estar no livro da vida, porque o seu nome vai estar no livro da vida, vai depender se o seu nome não está nos livros. Porque se ele estiver no livro da vida, o que você fez de errado, a partir do momento que você aceita Jesus, é apagado. Olha como Deus é bom. É apagado. Então se o seu nome estiver nos livros, você tem um grande problema. E eu também. Mas se meu nome não estiver nos livros, mas estiver no livro, aí nós estamos salvos. Porque a hora que abrir o livro da vida, é onde vai aparecer como está lá em Lucas: vinde bendito do meu Pai. Possui por herança o reino que foi construído antes do mundo existir. Olha que coisa linda. Deus já sabia de tudo, já sabia quem ia ser salvo, quem não ia, o que ia acontecer. Por isso, meu irmão, que a nossa batalha e a nossa corrida é pela nossa salvação. Pela nossa salvação. Não deixar que nada nos contamine. Não deixar que nada nos tire desse foco aqui. Nos tire de conhecer a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra. Quem é Jesus? Quem é que vai estar no céu? Se tudo é a palavra, então eu preciso conhecer a palavra. A Bíblia diz assim: o que de Deus se pode conhecer. Então tudo se manifesta para a gente, porque se Deus tivesse deixado uma biblioteca para a gente estudar e conhecê-lo, muita gente ia falar assim, Senhor, era muito difícil. Mas como é apenas um livro, que a gente consegue ler ele, se ler 3 capítulos por dia, a gente consegue ler em 1 ano, como vai ser um livro, ou seja, é simples e poderoso. Ninguém vai poder chegar e falar assim, Senhor, eu não tinha como te conhecer. Ou, eu não tinha tempo. Ou, Senhor, não dava para eu te conhecer.
Não vai ter como, porque ele vai falar assim, eu só deixei um livro que continha toda a minha essência, tudo quem eu sou. A palavra estava na sua mão. Essa palavra, ela é viva, olha que interessante. Além de ser viva, ela é eficaz. Por quê? Porque ela chega ao ponto de dividir a alma e o espírito, né, pastor? Ela divide tudo, porque através da palavra nós sabemos se nós estamos no caminho certo ou se nós estamos no caminho errado. Então olha como divide. Sabe, quando você está começando a chegar na palavra, principalmente nós, agora aceitei Jesus, glória a Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí você está lá e você vai fazer algo que você não vai fazer. Sabe quando o coração queima? É porque essa palavra está fazendo efeito na sua vida, porque ela é viva. E ela é eficaz. Ou seja, ela começa a bater no teu coração. Às vezes você vai fazer alguma coisa que não é para fazer, aí vem a palavra de Deus na sua mente, dizendo, olha, você lembra de um versículo, né? De alguma coisa que está escrito na Bíblia. Não faça isso aqui. Ou, olha, se você fizer isso aqui, o seu caminho é esse aqui. Você começa a se lembrar da palavra. Por quê? Porque o desejo do seu coração é conhecer a palavra. Mas para eu conhecer a palavra, depende do meu esforço, do meu querer. Eu estou aqui ensinando, passando e transmitindo esse estudo, por quê? Porque eu fiquei 12 anos estudando. Sabe o que é estudando? De você pegar a Bíblia, comendo, entendi, ora, chora na presença de Deus, volta de novo, e aí você lê e não, parece que não vem nada. Aí num dia vou passar por determinada situação, a palavra de Deus parece que se revela assim como se fosse uma história em quadrinhos, assim, sabe? Muito clara para nós. Poxa, eu estou passando por isso aqui, mas a palavra de Deus me diz que o caminho é esse aqui. E assim a gente vai vivendo. Porque a gente passa a ser guiado pela palavra. Lá em Salmos diz o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, você pode andar até de noite com ela que você não vai cair. Não é interessante isso? De você ver e falar assim, poxa, essa palavra aqui ela é capaz de me guiar no meio. Não é essa noite que nós vemos, mas é as trevas malignas. O mal, quando quer pegar a gente, vem a palavra e nos protege. O salmista chega a ponto de dizer que ela é um escudo e um bloqueio, né? No salmo está escrito escudo e bloqueio. Ela é um escudo e um bloqueio. Por isso que a gente consegue, nós como cristãos conseguimos viver nesse mundo. Porque a Bíblia diz assim, a palavra diz, o mundo jaz no maligno. Quer dizer, o mundo está nas trevas. E como que a gente consegue viver nesse mundo? O cristão consegue viver e consegue ter vitória, consegue vencer cada batalha, porque é ela que é luz do nosso caminho. Então ela mostra o caminho a qual eu vou andar, a qual as minhas atitudes vão ser corretas diante de Deus, aonde eu consigo as minhas vitórias. Exatamente. Não é? Porque ela clareia para a gente poder enxergar o que está errado, o que eu vou fazer que vai dar certo, o que eu vou fazer que vai dar. Se você não está na palavra, a gente acaba fazendo coisas erradas, tendo atitudes erradas e acaba trazendo mais transtorno para a vida. Mas se a gente está dentro da palavra, ela ilumina tanto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ela traz a libertação, ela traz direção. E aí a gente começa a ter... O povo ver aqui, ó. Agora começou a aula. Tá vendo, pastora, como que é as coisas? Olha só. É interessante a palavra de Deus, ela é muito forte. E outra coisa. Olha só o que se diz sobre Jesus. Ele começa a falar com as pessoas da época. Ele fala assim, vocês nunca ouviram dizer que a pedra angular foi aquela que foi feita a cabeça de esquina? Por isso que você precisa ler a Bíblia, para que venham as interpretações. Porque sobre aquela pedra, quem tropeçar nessa pedra, vai se arrebentar. E se essa pedra cair sobre ele, ou seja, quem é a pedra? Jesus, que é a palavra. Você falou, no princípio criou Deus, né? A primeira coisa que Deus criou foi o tempo.
E eu sempre falo, né? Ou nos dá a dimensão, né? Deus criou os céus e a terra debaixo de princípios. Isso. E qual foi o primeiro princípio que ele deu para nós viver? O tempo. Nós temos um tempo para viver nessa terra. E há um tempo para nós vivermos essa palavra. Sim. Para nós podermos viver eternamente com Deus. É o tempo. Às vezes eu não gosto de dimensionar muito assim, olha, porque a Bíblia diz, no princípio criou Deus. Então se a Bíblia diz que no princípio criou Deus, ele nos dá a dimensão de tempo. Eu acho que a colocação aqui deve ser alterada. Por quê? Porque Deus nos dá a dimensão do tempo para que a gente entenda o que veio antes, o que veio depois e qual é a sequência das coisas, tá? Então quando você vê aí na apostila, depois eu vou mudar, ele nos dá a dimensão do tempo, do que é antes e do que é depois. Você aí também na live, Deus nos dá a dimensão do que vem antes e do que vem depois, porque a Bíblia ela é soberana e tudo que está na Bíblia é extremamente verdade para nós. Então olha só, tudo que a gente vai fazer, você diz assim, aceitei Jesus e agora conheça Ele. Conheça a palavra. Agora é hora de conhecer a quem eu aceitei. Que na verdade eu acho isso uma coisa até interessante. Porque na verdade quem nos aceita é Ele. É ele. Não é eu que aceito. Não é verdade? É Ele que na verdade nos dá uma oportunidade de andar com Ele. Olha como esse nosso Deus é bom. Ele é tão humilde. Nós estamos... Ele pergunta se nós o aceitamos. Não, olha lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Olha que interessante. Eis que estou à porta e bato. Se é condicional. Se você que aceita. Se alguém abrir a porta do seu coração, então eu entrarei em sua casa, cearei com ele. O que é cear? Não é você ter intimidade, sentar na mesa? Peraí, vem cá, vamos conversar, vamos discutir? Se alguém abrir a porta do seu coração, eu vou entrar na sua casa, vou cear com ele e ele vai cear comigo. Veja que é uma mão que vai e é uma mão que vem. Eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. Você está vendo? Que Jesus não chega e não senta na mesa e fala assim, cheguei. Lembra quando aconteceu com os discípulos que ele fala assim, vocês não me chamam mestre e senhor? Os discípulos vão dizer, sim. E ele fala, é verdade, porque eu sou mesmo. Mas o que foi que eu ensinei a vocês? Aquele que quiser ser o grandão, seja serviçal de todos. O homem é soberbo, o nosso Deus nos mostra justamente o contrário, mas ele tem todo o poder na mão dele. E ele nos mostra o contrário. Ele fala, olha, eu sou tão grande a ponto de ser tão humilde. O nosso Deus é tão poderoso a ponto de ser tão humilde. Veja. Por isso que a gente entende que o poder, ele está onde? Na simplicidade. Porque ninguém vai poder dizer, mas eu não sabia, mas não tinha como, mas como é difícil, mas não dava. Não tem como. Não tem como. Porque a palavra de Deus está aí para todos nós. Amém? Vamos voltar lá. 1 João, abre aí que não terminou ainda. 1 João capítulo 5. Vamos lá. Então todos entenderam aqui? 3 são que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. O que Deus está mostrando para nós? Unidade. Unidade. Jesus quando ora, em João capítulo 17, ele diz, Pai, eu quero que eles saibam e eu quero que eles sejam um, como nós somos um. Unidade da igreja. Como que a gente vai ter unidade? Através da palavra. Porque a hora que a gente chega aqui nessa palavra, não tem placa, não tem quem é, não tem nada. É só Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Certo aí pra você, porque tá cortando sua cabeça. Glória a Deus. Continuando. E 3 são os que testificam na terra. O Espírito
e a água e o sangue. E esses três concordam num. Tá? Eu não vou entrar muito nesse tema de água e sangue aqui na Terra, porque isso é um outro estudo profundíssimo. Tá bom? Então nós vamos continuar a sequência aqui da onde que nós estamos fazendo. Agora nós vamos para a referência de João, capítulo 1, versículo 2. João capítulo 1, versículo 2. Abre aí. Versículo 2 está escrito: Ele estava no princípio com Deus. Qual que é a referência? João 17, 5. E agora, olha só, ele estava no princípio com Deus. Olha a referência, João 17, 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Conseguiu entender a referência? Ele estava com Deus no princípio, ou seja, o verbo se fez carne, ele saiu do céu, veio para cá. Para quê? Para habitar no meio da gente. A gente vai ver isso um pouco lá na frente. Ele estava lá e agora ele está dizendo: Pai, me glorifica com aquela mesma glória que eu tinha aí com o Senhor antes da fundação do mundo. Essa é a referência do versículo 2. João 1,3. Esse aqui é lindo demais. João 1,3. Olha a referência. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha a referência onde está, que coisa linda. Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao versículo 36. Esse trecho ele é chamado de hino de adoração. Pastor, todos esses versículos estão na apostila, tá? Olha só. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Nós estamos falando de quê? Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha a referência. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. O que isso quer dizer? Olha só. Todas as coisas foram feitas por ele. Aí a gente vai entendendo o quê? Tudo foi por causa dele. Tudo é para ele. Nós somos feitos por causa dele. Tudo é feito para a glória dele. Nós somos feitos para a glória dele. Aí você escolhe. A escolha é tua. A sua vida é para a glória de Deus? É para a sua própria glória? E juntamente com a sua própria glória também é para a glória do nosso inimigo? Somos nós quem escolhemos. O poder está na nossa mão. O poder de escolha está em nossas mãos. Em glorificar a Deus ou não. É aqui que está a nossa decisão. Bem, vamos para o versículo 3, porque o versículo 4, nosso tempo já foi, pastor. Não dá para esticar esse tempo aí não, pastor? Glória a Deus. Vamos lá. 12 minutos, é isso? Não, dá para ir até 10 para as 9. 9 horas a gente só faz a oração para encerrar. 9 horas a gente encerra, é isso? 10 para as 9 já é também. Mas a gente vai até que hora? Até 9 horas. 9? Então tá, então vamos lá. A gente já está 5 finalizando. para as 9 vai ter que encerrar para nós só orar para encerrar. Amém, amém. Então vamos lá. Versículo 4. É bom deixar com gostinho de quero mais, que sexta-feira vai ter mais gente. Amém. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha só, João capítulo 1, versículo 4.
nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Qual é a referência? João 14, 6. Esse é muito conhecido, né? Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha que coisa linda. Olha que lindo. Agora vamos para João, capítulo 1, versículo 5, para a gente entender a sua referência. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olha como isso aqui é profundo. Essa passagem de João 3, do 19 ao 21, na verdade João capítulo 3, ele vai falar sobre quando Nicodemos vai se apresentar a Jesus. Então a gente precisa tomar muito cuidado, estudar essa passagem, entender. E eu peguei essa referência aqui, mas eu gostaria, principalmente você também, da live, pegar João capítulo 3, estudar João capítulo 3, para entender o porquê que nós usamos essa referência. E a referência é essa aqui, João capítulo 3, do 19 ao 21. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha que coisa linda. Um ladrão, quando ele rouba, a primeira coisa que ele faz, foge e se esconde. Por quê? Porque são obras de trevas. E aí ele tem que fazer aquilo e ele tem que se esconder. Agora nós não. Quando nós levamos o evangelho, a gente quer justamente que isso se expanda. Por quê? Porque são obras de luz. Quando a gente faz o bem, quando a gente abençoa o nosso irmão, porque são obras de luz, ou seja, são coisas que a gente pode mostrar. Porque essas outras coisas são todas elas feitas em oculto. Quando nós pregamos o evangelho, a gente não precisa se esconder, porque ele é luz, é poder para a vida dos nossos irmãos. Os outros demais versículos, eu não anotei aqui, que é justamente uma ministração teológica e didática. Mas a gente vai encerrar por aqui agora, porque depois nós temos a sequência até o versículo 14, e isso aqui para você também fique com um gostinho de quero mais, porque na próxima sexta-feira nós vamos finalizar queria fazer um tema por sexta, mas estou vendo que não vai dar. Do outro nós vamos falar só sobre os demais versículos, até aonde a gente vai entender, que é o versículo 12, né? Que é quando a gente chega e... deixa eu só corrigir aqui. Que é quando a gente vê o seguinte. Vou ler aqui com vocês. Ó. Que é sobre isso aqui que nós vamos falar na outra. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha como isso vai ser poderoso. E a gente vai tratar de todos esses textos, sobre a luz verdadeira, sobre todo esse texto aqui na próxima aula. Olha como o nosso tempo foi. Glória a Deus, eu quero orar agora, está encerrando em nome de Jesus. Paizinho querido, eu quero te agradecer. Te agradecer por cada vida que esteve aqui, por cada um que passou por essa live, pela vida do pastor Ricardo, que esteve aqui conosco, e o Senhor o capacitou para estar nos ensinando, Pai. Eu creio que tem muita coisa ainda que nós vamos aprender com ele, Papai, e que o Senhor vai estar revelando a ele para trazer ao nosso coração. Pai, o abençoe, o recompense por esse tempo aqui, que ele está dando do seu tempo para conosco, Senhor, para estar aqui nos ensinando e abrindo nossos olhos dentro da sua palavra. Que teu Espírito Santo seja com cada um de nós, e tudo aquilo que ainda ficou alguma dúvida, que venha o seu Espírito Santo confirmar em nosso coração, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja com cada um nessa noite,
abençoando os teus filhos que estão em casa, todos que estão na live, todos que estão aqui presentes, que vão retornar para casa agora, papai, sendo abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua presença, o teu amor esteja em cada coração, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus reunido aqui em toda a face da terra, hoje e para sempre. Queridos, que o Senhor seja com cada um de vocês. Você da live, ó, beijo no coração, um abraço bem apertado a todos vocês aí. Amém? Fiquem com Deus.